O amor quebra protocolos. Protocolo é uma palavra utilizada em vários momentos. Quando registramos um documento, uma petição, receber um protocolo. Nós temos aquele protocolo, aquele número de que aquilo de fato foi entregue. Mas protocolo normalmente é utilizado como um conjunto de regras, de normas a serem cumpridas, um protocolo a se seguir. Se falarmos de uma cerimônia, de uma formalidade, há um protocolo a se seguir. E em Portugal é muito interessante, a palavra protocolo, ela é muito usada para uma espécie de parceria que nós diríamos no Brasil. Quando a gente fala assim, nós temos uma parceria com a tal e tal empresa. Em Portugal se utiliza, e aqui na Europa de uma maneira geral, se utiliza, nós temos um protocolo com aquela empresa. A nossa empresa tem um protocolo com aquela empresa. Mas eu quero falar hoje sobre exatamente essa formalidade de um protocolo. Porque em nome de uma formalidade, em nome de um protocolo, muitas amizades são perdidas, muitos relacionamentos são quebrados, são rompidos, mas o amor, este sentimento maravilhoso, este sentimento maior, ele quebra os protocolos. Como assim? O amor, para quebrar alguma coisa, parece um pouco paradoxal. Mas eu quero falar do Senhor Jesus e não tem como falar de amor sem falar no Senhor Jesus, aquele que veio nos ensinar sobre o amor, restaurar o amor, mostrar o amor verdadeiro. Jesus, ele quebrou protocolo em vários momentos na sua vida aqui na Terra. Em um momento especial, ele encontra com uma mulher samaritana que estava à beira de um poço para buscar água e ele começa a conversar com aquela mulher, pede-lhe água para beber e aquilo ali foi um quebrar de protocolos enorme. Porque quem conhece um pouco da história, um pouco da situação, da cultura do Oriente Médio, especialmente naquela época, um homem não poderia falar com uma mulher assim na rua, do nada. Jesus era judeu, a mulher era samaritana, existia uma rixa entre esses dois grupos, esses dois povos, e uma série de outras restrições e limitações que haviam ali naquele relacionamento. Uma grande barreira estava entre Jesus e a mulher samaritana. Só que Jesus, ele, como eu falei no princípio, ele veio nos mostrar que Deus é amor. E que o amor, ele quebra toda essa barreira, todo esse protocolo, toda a formalidade, tudo aquilo que funciona para o bem, mas às vezes pode funcionar para o mal. Como naquela situação, uma mulher que estava tremendamente angustiada, uma mulher que sofria, ela já vinha de 5 casamentos, uma mulher que tinha vários problemas na sua vida e precisava conhecer o verdadeiro amor. E Jesus, naquela hora, ele não esperou pelo protocolo, ele não cumpriu um protocolo que representava simplesmente uma regra que de nada valeria porque aquela mulher continuaria sofrendo. Então ele vai até ela e mostra o amor. Mostra o amor do Pai, sem nenhuma outra intenção senão amá-la, curá-la e libertá-la de toda aquela angústia que ela vinha vivendo. Naquela situação, Jesus quebrou um protocolo. Está registrado no Evangelho de João. E os próprios discípulos, que eram pessoas daquela cultura, quando viram Jesus conversando com aquela mulher, eles se espantaram, porque eles disseram, como é que ele pode fazer isso? Como é que ele pode falar com uma mulher? Aliás, a própria mulher, ela se chocou, ela se espantou. Como é que você, sendo judeu, fala comigo, samaritano? E colocou ali para ele, tipo que refrescando a memória dele a respeito das regras que existiam, a respeito de um protocolo que deveria ser cumprido, mas um protocolo que afastava pessoas. Jesus, ele veio para nos unir. Jesus, ele veio para trazer sim a unidade. Jesus veio para trazer uma unidade em especial do homem, criatura, com o Pai, o seu Criador. Jesus veio e ele diz na sua palavra que a todos aqueles que receberam Jesus como seu Salvador, ele deu a esses o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o Senhor Jesus, para que o homem esteja ligado, conectado com o Pai, ele quebrou protocolos.
E para que o homem sinta a presença de Deus, para que o homem sinta a presença do Pai, Jesus ele continua quebrando protocolos na sua vida aqui na Terra, no seu ministério, como podemos dizer. Outra ocasião, ele entra na casa de uma família, onde a Bíblia fala do nome de 3 pessoas daquela casa. Lázaro, Marta e Maria, eram 3 irmãos. As 2 mulheres que eram responsáveis por recepcionar quem chegava, o visitante que chegava, tiveram 2 atitudes diferentes naquela reunião. Uma, chamada Maria, ficou totalmente ali aos pés de Jesus, perto dele, escutando o que ele tinha para falar. A outra, Marta, foi cumprir os deveres do protocolo, foi cuidar da casa, foi organizar o ambiente, foi preparar uma comida, foi preparar uma recepção, como é normal, até na nossa cultura ocidental, quando alguém vem à casa, nós precisamos preparar alguma coisa, ou costumamos pelo menos, né? Um cafezinho que seja. Enfim, Marta ela foi cumprir o protocolo, o que não era errado. Ela estava fazendo muito bem. Só que ela questionou Jesus, falou: Jesus, o senhor não está vendo que a minha irmã está aí simplesmente te escutando, te ouvindo, enquanto eu estou aqui cumprindo as tarefas da casa, cumprindo o protocolo? E Jesus quebrou e falou assim: olha, uma coisa só é importante. Você está atarefada com muitas coisas, Marta, mas Maria ela escolheu a boa parte, a qual não será tirada. E Jesus estava falando da presença dele, da presença de Deus, da comunhão com ele, que levava a comunhão com o Pai, da comunhão com os outros irmãos que estavam ali. O protocolo naquela situação estava impedindo Marta de estar aos pés do Senhor, de receber da sua bênção, da sua paz, da sua alegria. E Maria, ela entendeu isso e ficou aos pés do Senhor. Bom, Jesus quebrou ali mais uma vez o protocolo. E toda formalidade que existe nesse mundo, muitas vezes precisa ser quebrada pelo amor, precisa ser quebrado pelo amor. Protocolos necessitam ser quebrados por causa do amor. Às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas na vida, com tantas tarefas, preocupamos em fazer bem tantas coisas, e que um homem chamado Paulo, o apóstolo, ele fala na carta que ele escreve aos Coríntios, dizendo que se ele falasse a língua dos homens e dos anjos, se ele vendesse os seus bens e desse aos pobres, se ele fizesse isso ou fizesse aquilo, se nós fizermos tantas coisas, ele diz assim, nada disso valeria se não tivesse amor. Em nome do protocolo, muitas pessoas trabalham, estudam, se formam, ficam fora de casa e não passam tempo com seus filhos, não passam tempo com seu cônjuge. Em nome de uma certa estabilidade, as pessoas deixam de ter o contato com os amigos, com a família. Em nome, muitas vezes, de coisas como religião, política, as pessoas se afastam porque querem cumprir um protocolo. Mas o amor, ele está sobre tudo isso e ele quebra todos os protocolos. Tudo que o Senhor Jesus fez, ele deixou um grande ensinamento até a hora da sua morte, até a sua morte de cruz. E a cruz, ela tem um símbolo muito importante, muito interessante para nós. Você que não sabia, a cruz, ela tem essas 2 partes, uma na vertical, outra na horizontal, porque ela resume todo o ensinamento de Jesus. Jesus ele foi questionado muitas vezes sobre o que fazer para ter a vida eterna, o que fazer para ter comunhão com Deus, o que fazer para ser uma pessoa melhor. E certa vez ele respondeu para um homem, para um jovem rico, e que era necessário deixar tudo o que tem e segui-lo. Jesus continua dando ensinamento às pessoas, dizendo que quem quiser segui-lo e receber tudo aquilo que ele prometeu, toda a bênção de Deus, deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E essa coisa da cruz é interessante porque as pessoas costumam dizer que um outro é a sua cruz. Às vezes um casal um pouco desgastado do seu relacionamento diz, essa é a minha cruz, eu tenho que carregá-la. Só que não é nada disso que Jesus estava falando. A sua cruz é você mesmo. Como assim? Quando
perguntaram a Jesus sobre o maior dos mandamentos, ele ensinou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Este é o maior mandamento, ou estes são os maiores mandamentos. E eu falei que a cruz representa isso. Por quê? Porque o vertical, aquela madeira na vertical, ela representa exatamente o amor ao Pai sobre todas as coisas. É um relacionamento do homem com Deus, um relacionamento de Deus com o homem, da terra para o céu e do céu para a terra. E a outra parte, a outra madeira, representa o nosso relacionamento com o próximo, o relacionamento de um com o outro. Então, tomar a sua cruz é exatamente cumprir os maiores mandamentos, ou o maior dos mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. Reflete comigo, se você fizer essas duas coisas, como vai ser a sua vida? Se você de verdade fizer isso, porque talvez você esteja pensando, mas isso eu já faço. Se você de verdade amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a você mesmo, e quantas coisas nós poderíamos falar, quantas coisas estão englobadas em amar ao próximo como a nós mesmos. Tudo aquilo que você tem vontade que seja feito com você, faça com o outro. Não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. E assim é uma série de coisas que nos faz refletir para sermos alguém melhor, cumprindo esse mandamento de Deus. Então, esse amor, quando nós vivemos isso, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o nosso próximo como a nós mesmos, isso vai quebrar todo o protocolo, toda a barreira. É interessante que aqui na Europa nós vemos muitos povos diferentes, vemos pessoas de nacionalidades diferentes, de cor de pele diferente, de estilos de vida muito alternativos, completamente diferentes da nossa cultura. Eu falo para muitos brasileiros, e os brasileiros, nós no Brasil, esse país continental, temos uma cultura bem próxima um do outro e não recebemos pessoas, vamos dizer assim, de uma cultura tão diferente. É claro que se você vai, como eu já fiz, né, ser do Rio de Janeiro e ir para o Nordeste do Brasil, e ainda mais o interior, o sertão nordestino, você nota muita diferença cultural. Mas ainda é bem próximo. A nossa hospitalidade, a própria fisionomia, são coisas simples, mas que quando você está em um lugar aqui como o continente europeu, que você vê asiáticos, você vê chineses, você vê africanos, você vê os europeus, é claro, brasileiros, venezuelanos, todo tipo de gente misturada, é muito bom a gente refletir sobre essas questões de amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque são pessoas de culturas diferentes, que têm atitudes diferentes, que têm práticas diferentes, e uma primeira reação poderia ser nos afastar, quiçá até um preconceito, porque ele faz coisas diferentes, porque ele come diferente, porque ele se veste diferente, porque nós temos um protocolo a zelar. Mas o amor quebra todos esses protocolos. E eu quero dizer para você, ame a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Viva o amor, independente do protocolo. Talvez em nome de um protocolo você esteja distante de alguém que você tem vontade de abraçar e falar. Eu não estou falando por conta disso que a gente vive hoje na sociedade, que é uma outra coisa. Não quero falar nem contra nem a favor. Mas, às vezes, um protocolo, uma formalidade, de uma religiosidade, quem sabe? Talvez você tenha uma pessoa que você gostaria de contactar e ela é de uma outra religião, ela é de um outro pensamento político e aquilo tem te afastado em nome de um protocolo. Quebra esse protocolo pelo amor. Vai abraçar, vai estar perto, vai fazer uma ligação, mandar uma mensagem. Quebre o protocolo pelo amor. Quebre o protocolo dentro da sua casa com aqueles que estão com você. Vai abraçar, vai estar junto. Não pense que a sua posição no seu trabalho ela deve ser maior do que os relacionamentos, do que o amor. Veja o exemplo de Jesus, que nos demonstrou um grande amor, de entregar a sua vida por nós, de morrer no nosso lugar. Ora, ele quebrou um grande protocolo quando ele deu a vida no nosso lugar. Pensa bem, ele não precisaria fazer isso, mas ele escolheu quebrar,
sabe, protocolo. Ele poderia continuar na sua posição, poderia ter vindo à Terra de uma outra maneira, mas ele veio para quebrar um protocolo. Agora preste atenção, eu falei de Jesus e continuando falando de Jesus, eu não estou falando de uma religião, mas eu estou falando do Senhor, do Criador, do Deus Todo-Poderoso que enviou o seu Filho para nos salvar. Ele não veio para cumprir uma agenda, ele veio cumprir um propósito. E quando ele encontrou com aquela mulher que eu falei, a samaritana, ele veio para dar direção à sua vida, porque ele tinha um propósito a cumprir na terra. Jesus não tinha protocolos, ele tinha um propósito. Eu e você não devemos ser guiados por protocolos, mas pelo propósito de vida. Qual é o teu propósito de vida? Uma coisa é bem sabida. Nós podemos ter, cada um de nós, um propósito específico, individual, mas como eu já citei, os mandamentos, o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. E a seguir, depois dele, como Jesus disse, amar ao próximo como a si mesmo. Então, um propósito teu, mesmo talvez sem te conhecer, eu posso dizer que um propósito que você tem na vida é amar a Deus e amar ao teu próximo como a si mesmo. Se você não sabe o que fazer da vida, se você ainda não identificou qual é o teu propósito nessa terra, eu quero te dizer que esse propósito você deve cumprir. Amar. Quebre protocolos pelo amor.